todos. Sou Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Asset Management para a América Latina, e hoje nós falaremos a respeito do cenário econômico do mês de novembro. Como sempre, nós passaremos pelo cenário global e depois discutiremos o cenário de Brasil. Começando em relação ao cenário global, o mês de novembro foi marcado por uma pausa dos ganhos dos ativos de risco. Depois de 6 meses consecutivos de alta, o S&P ficou de lado no mês de novembro, a Europa teve uma modesta valorização, mas na China houve uma queda das bolsas. Além disso, a gente teve um leve fechamento das curvas de juros no mercado dos Estados Unidos e uma depreciação do dólar. Na nossa avaliação, essa pausa lá fora, ela foi explicada por conta de dúvidas sobre o desempenho das ações de tecnologia e também incertezas a respeito dos próximos passos de política monetária. Sobre o Fed, a última decisão trouxe um tom bem cauteloso, apesar do Fed ter cortado as taxas de juros. O Powell, o presidente da instituição, não se comprometeu com cortes na reunião de dezembro. Além disso, ele falou que todas as decisões dependem dos próximos dados econômicos e que, se houvesse ali a falta da divulgação de dados econômicos por conta do shutdown, talvez o passo mais óbvio seria o Fed parar de cortar os juros e ter mais tempo para observar. De fato, o shutdown foi muito longo, foi o mais longo que nós tivemos nos Estados Unidos, e a retomada dos dados ocorreu somente ali no final de novembro. Essa falta de indicadores traz ainda muitas dúvidas a respeito de qual é a situação atual da economia americana, mas os poucos dados que nós temos à avaliação mostram para a gente que o quadro não mudou, que o quadro ainda é de uma economia resiliente, com a inflação ainda absorvendo os impactos das tarifas, mas o que parece ser menor, e um mercado de trabalho desacelerando, mas não por conta só de eventos de demanda, mas também impactos pelo lado da oferta. Pelo lado do mercado de trabalho, o último dado oficial que nós temos é o número do payroll ainda de setembro. Esse número veio até mais forte, com criação de quase 120 mil vagas, mas apesar da criação forte, houve aumento da taxa de desemprego. Então, essa elevação, que foi mais pelo lado da taxa de participação, mostra para a gente que não há um enfraquecimento ali com demissões, com destruição de vagas, mas aponta para um mercado de trabalho um pouco mais frouxo, o que daria espaço para o Fed continuar cortando juros. Outros dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos também apontam ali para meses de outubro, novembro, com criação de vagas muito baixa ou até destruição, mas de novo, nada colapsando, o que na nossa visão indicaria ali algum espaço para o Fed continuar cortando. Mas o mais importante são os números de inflação. As últimas divulgações, elas ainda foram afetadas pelo shutdown, mas os dados que nós tínhamos até outubro indicavam para a gente que o impacto das tarifas continuava acontecendo, mas de maneira menos intensa. Nesse cenário, nós avaliamos que o Fed deve cortar os juros, apesar de ele não ter tantos novos indicadores, só que deve ser um corte na reunião de dezembro com grande divisão, mostrando falta de unanimidade não só sobre o tamanho do corte, algum membro deve até defender um corte maior de 50 bips, mas a divergência a respeito do diagnóstico de onde está essa economia. Com isso, a fala do Powell deve ser um tom duro e não deve ali se comprometer com novos cortes no próximo ano. Isso ainda traria ceticismo a respeito dos próximos passos de política monetária nos Estados Unidos. Só que além da discussão de juros nos Estados Unidos, a gente tem chamado a atenção para outros eventos em outros países, principalmente relacionados à fiscal. No último mês tinha sido dúvidas a respeito do Japão, com a eleição da nova primeira-ministra. Dessa vez foi no Reino Unido, com um orçamento que confirmou ali a estratégia de ampliar a margem para cumprimento da regra fiscal com aumento de impostos. Isso trouxe incertezas, volatilidade, não é um momento a Liz Truss, como nós já tivemos por lá, mas mostra como o mercado está sensível a discussões de juros, porque mesmo sem mudar a regra fiscal, mesmo se comprometendo com aumento de impostos, a gente não viu um alívio da situação por lá. Na nossa avaliação, essas discussões fiscais
que ocorrem ali na Europa, principalmente na França, no Reino Unido, no Japão, indicam para a gente como os mercados devem continuar trazendo esse tema com relevância e que nos Estados Unidos, apesar do foco estar mais voltado para monetário, se nós tivermos qualquer discussão a respeito de fiscal por lá depois do orçamento, isso também seria um tema para afetar não só a demanda, não só o crescimento, mas como as condições financeiras. Nesse cenário, nós avaliamos que a conjuntura global continua dependente de Estados Unidos, a gente vê uma pausa ali naquele rally em novembro por conta dessas dúvidas do Fed, mas nós entendemos que com o novo corte esperado para dezembro, a situação das condições financeiras deveria melhorar. Só que essa condição melhora por conta dos juros, deve mostrar ainda volatilidade nos próximos meses, dependendo desses dados e como isso vai nortear a política monetária. Além disso, a gente não pode esquecer das discussões a respeito da saúde das empresas de tecnologia. Elas também passaram por alguma realização devido a dúvidas sobre como elas vão se financiar, como elas vão conseguir aumentar seus investimentos sem ainda trazer retorno para tudo que tem sido feito. Não falamos de bolha, mas falamos mais agora de uma seletividade e de uma reprecificação em relação a seus valuations. Para nós, esse momentum positivo deve continuar, mas como eu falei, com mais volatilidade, a depender desses dados econômicos dos Estados Unidos e do ritmo de corte de juros. A verdade é que a economia americana continua resiliente, o Fed assume uma postura mais preocupada, mais rock, com muita divergência, e isso indica menos espaço para corte de juros na nossa avaliação o ano que vem. Pelo lado do cenário doméstico, nós tivemos um desempenho bem positivo de Brasil em novembro. Diferente de lá fora, por aqui o Ibovespa teve uma forte alta de 6,4% e foi o quarto mês consecutivo de valorização. O câmbio ficou ao redor dos 5,40 e as taxas de juros continuaram recuando, principalmente os vértices longos. Na nossa avaliação, o ambiente global ainda é positivo para emergentes, apesar de no último mês termos tido essa pausa e principalmente dúvidas a respeito dos próximos passos do Fed, a gente ainda vê um cenário construtivo, sem recessão, com estímulos e principalmente na nossa avaliação, com ampla liquidez, o que favorece fluxo vindo para economias emergentes. Só que apesar desse cenário global positivo, na nossa avaliação, esse bom desempenho de Brasil em novembro foi muito mais explicado por fatores domésticos. O primeiro vetor continua sendo a expectativa a respeito de corte de juros aqui no Brasil. A nossa avaliação era de que o Banco Central teria espaço para começar a reduzir a taxa de juros em janeiro do próximo ano e ao longo do último mês os desdobramentos não mudaram essa avaliação. Para a gente, os sinais de desaceleração da atividade seguem evidentes. O PIB do terceiro trimestre confirmou essa desaceleração, teve uma alta marginal de 0,1%, mas o mais importante foi a composição, com o consumo das famílias abaixo do esperado e a demanda doméstica desacelerando. É verdade que os dados de mercado de trabalho continuam mostrando resiliência e um desempenho mais forte do que nós esperávamos, mas para nós essa mudança de mercado de trabalho ainda resiliente deve trazer o Banco Central para um tom mais cauteloso, começando o corte com 25 bips ao invés de 50. Fora a atividade, pelo lado da inflação, os sinais também foram favoráveis. O IPCA 15 de novembro veio em linha com as expectativas, mas quando a gente olha ali, a abertura foi também muito benigna. Bens comercializáveis, industriais continuam ali abaixo do esperado, inflação de alimentos com deflação e a inflação subjacente, na nossa avaliação, veio abaixo do esperado. Nos 12 meses desacelera e também a surpresa em relação às estimativas um pouco abaixo. Com isso, a nossa revisão de IPCA para esse ano continua, a gente jogou para o IPCA desse ano para 4,5 e do ano que vem está em 3,9, mas o balanço de riscos é mais favorável, com a inflação podendo ficar abaixo na nossa avaliação. Esse conjunto de indicadores, como eu comentei, reforça a nossa avaliação de corte de juros em janeiro. Talvez o ponto de maior cautela seja a comunicação do Banco Central. As declarações continuam com um tom de preocupação com a desancoragem, com falta de euforia com esses números melhores de inflação e nem muita comemoração sobre a atividade desacelerando. É verdade que o Banco Central tenta ali mostrar que a comunicação será revista
a cada reunião em que ele não pretende antecipar os seus próximos passos ou não dar muitas pistas, mas a comunicação talvez seja o grande empecilho para uma maior convicção em janeiro ou principalmente para o ritmo começando em 50 pontos. Mas talvez a conclusão importante para o cenário doméstico é que a gente tem dúvidas sobre o timing do início do ciclo e a magnitude do início de corte, mas acho que a foto geral é de que as condições foram alcançadas e que esse ciclo de corte de juros deve se iniciar no primeiro trimestre. Isso que traz o otimismo para os mercados e isso que traz ali um alívio maior das condições domésticas. Fora isso, a gente começa cada vez mais a ter atenção para as eleições do ano que vem. Sabemos que esse é o principal componente para o cenário doméstico, mas dado o calendário é ainda distante, sempre fica a dúvida a respeito de quando o tema eleições vai fazer preço, quando isso vai passar a ter uma maior importância. A gente ainda não tem convicção a respeito de quando esse tema vai ganhar relevância, mas a gente sabe que os últimos movimentos trazem maior convicção de que uma alternância de poder pode acontecer. Ali em outubro, a gente já tinha discutido o tema da segurança pública, ganhando muito mais ênfase. Ao longo do último mês, as pesquisas mostraram ali a popularidade do governo piorando, não só por conta de segurança pública em foco, mas também passando um pouco aquela euforia com as negociações de Estados Unidos, dúvidas do tarifaço e, como a gente sempre tem dito, desvencilhando um pouco da situação econômica. Quando a gente pensa em qual vai ser o resultado da eleição ano que vem, a gente acha que o cenário doméstico, a situação econômica, não vai ser o fator principal para explicar apoio ao governo e para explicar a definição de votos. Então, acho que o último mês reforçou essa expectativa, com a popularidade do governo piorando, as simulações em segundo turno ali mostrando um ambiente muito mais competitivo e para a gente indicando que se o governo não conseguir descolar a sua imagem desses assuntos como violência, corrupção e trazer uma pauta positiva nesse aspecto, a gente terá uma eleição não só bem disputada, mas com a chance de ter alternância de poder. Na nossa avaliação, o mercado gradualmente começa a dar mais ênfase a isso, difícil apostar quando esse tema será o predominante aqui nos ativos, mas o mercado acompanha ali como essa popularidade evolui. Acho que o ânimo só não é maior por conta das indefinições a respeito de quem será o candidato da direita. O ex-presidente Bolsonaro foi preso, teve o seu julgamento concluído no STF, e com essa definição da sua situação, o ambiente para a direita precisa de uma organização, mas não temos liderança ainda, não temos urgência ainda em qual vai ser o apoio que ele vai oferecer para qual candidato, qual seria o time a respeito disso. Esse deve ser talvez o próximo ali gatilho em relação às definições de eleição. Nesse cenário, a gente avalia que o ambiente doméstico continua evoluindo de maneira favorável. A gente teve em novembro avanços relevantes pelo lado econômico, com a divulgação do PIB, reforçando a perda de fôlego da atividade, e a comunicação do Banco Central, apesar de dura, ainda indicando que o corte de juros deve ocorrer no primeiro trimestre. Junto a isso, a disputa para a eleição ano que vem ganha importância. A gente já vê números de popularidade mais baixos para o governo, um ambiente de maior dificuldade de vitória no segundo turno e a espera para a organização da direita. Esse tema ainda deve ser o principal, mas por hora só o fato da visibilidade do corte de juros crescer, na nossa avaliação, reforça o cenário positivo em termos domésticos. Essa foi a nossa avaliação do cenário econômico do mês de novembro. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição, tanto a equipe econômica como a equipe comercial. Obrigada e até o próximo mês.